Então, deixa eu falar sobre o filho que nasceu no casamento. Porque eu fiz, gente, esse vídeo, mas ele não foi. Se por acaso ele existir aí, ignore, né? Eu vou dar uma olhada e vou apagar se existir duplicado, até porque não carrega duplicado, né? Mas eu fiz, ele não carregou. Eu sou filha do casamento, né? Eu tenho eram 5 irmãos. Minha mãe casou a primeira vez, teve 2 filhos, um era louro, dos olhos azuis e tal, já viu, né? Que tem uma mistura louca aqui. E o segundo marido foi o meu pai, que é negro, que ela casou para limpar o nome, porque naquela época uma mulher casada, solteira, ela era muito discriminada. Se hoje ainda existe alguma discriminação, que eu não acredito muito, porque eu não sofri essa discriminação, pelo menos eu não percebi, e se existiu eu não aceitei, eu não percebi, eu passo batido, porque eu tava nem aí mesmo. Mas a minha mãe, naquela época não existia essa possibilidade não, viu, queridos? A gente casar, ou então seria discriminada mesmo. Gente, parece que eu moro numa roça, ó, as cigarras, o fundo musical. E aí a minha mãe casou com meu pai, não deu certo porque ela não aguentou a natureza dele. E talvez até por ser negro mesmo, porque ela é racista. Tem 92 anos hoje, mas não sabe nem mais. Nem. Aliás, ela nunca aceitou dizer que ela era racista, mas ela é racista. Mas eu a amo demais. Quando eu descobri que ela era racista, eu entrei em crise. Eu tinha 23 anos. Eu apareci em casa com um namorado muito negro, mas que eu sou negra, né? Mas em questão de pele, ele era bem mais escuro que eu. E aí foi a grande descoberta, né? Minha mãe é racista. Entrei em parafuso, não entendi nada na época, mas como eu sempre gostei de ler aqueles rodapés de revista, eu lia muito aquelas revistinhas carícias, não sei o que, não sei o que. E sempre tinha um rodapé falando alguma coisa sobre psicologia lá aparecendo, e aquilo me encantava, né? Não é à toa que o Senhor me levou para a psicologia. Para a psicologia. E aí, aquelas pequenas frases que existiam nos rodapés daquelas revistas falando acerca da psicologia, elas me fizeram entender muita coisa. E aí eu abri mão dessa questão, desse pânico que eu tive quando eu descobri que minha mãe era racista. Tá, mas aí o que aconteceu? Vieram 5 filhos. O primeiro, ela morou com meu pai, né? Estava casada, vivendo juntos. Mas o segundo não mais. Ela saiu de casa, veio pra... Porque meu pai morava na roça, e ela morava num pequeno lugarejo perto, de uns 6 quilômetros. Mas ela sempre estava na roça ajudando alguma coisa, raspar mandioca, numa plantação de feijão, alguma coisa para nos sustentar, porque o nosso pai não nos dava nada. Tinha plantação de tudo, tinha casa de farinha alugada, mas ele não nos dava nenhum caroço de feijão. Então ela tinha que batalhar mesmo para criar esses 5 filhos, porque os outros 2 ele já, né, meu avô ajudou a criar, porque meu avô, por ser racista, ele não nos ajudou muito, muito pelo contrário, mas ele ajudou os outros 2 que eram brancos no Brasil. Aí ela teve foi uma batalha, né, para criar esses 5 filhos, porque assim, toda vez que ela se encontrava com ele, não vou dizer todas as vezes porque eu não sei, mas às vezes que ela se encontrava com ele, ela engravidava, e 2 anos após, ela sempre tinha um filho, 2 anos de diferença. Todos nós somos 2 anos de diferença um do outro. E o que acontece? Eu nunca vi meu pai na minha casa. Nunca, 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 nunca. Nunca. Eu já estive na casa dele, porque tinha uma irmã que morreu tem poucos anos, minha tia, que eu era apaixonada por ela. Então, quando ela aparecia na Bahia, que ela ia pra lá, aí eu ia pra roça com ela, ficava com ela até que ela voltasse pro Rio. Então, era onde eu ficava com ele. E não era muito bom o convívio, porque ele realmente era uma pessoa muito complicada. Então, o que aconteceu? O que acontece com esse filho que o pai não reconhece, que o pai não está presente? Ele é casado com a mãe, ele vive nessa casa, diferente do meu pai, ele não vivia. Ele vive nessa casa, mas ele não é presente para esses filhos. Ele é presente porque está em casa, mas ele é totalmente ausente, totalmente... eu esqueci a palavrinha que eu ia usar agora. Ele é como se ele não existisse. O que acontece com esses filhos, que esse pai está lá, mas não está? É como se fosse
a esposa de marido vivo e filhos órfãos de pais vivos, eles incorrem nos mesmos riscos do bastardo. Porque o bastardo, ele é gerado em desonra. O filho que foi dentro do casamento, ele não tem a proteção do pai, porque o pai não. Além do bastardo ter sido gerado em desonra, comumente o pai engravida essa mãe e pega a pista, então ele fica só, é adotado por Moloque. E esse filho que nasceu dentro do casamento, que o pai não deu a mínima atenção, não deu o sustento, não ajudou em nada, ele também é adotado por Moloque. Porque tem um pai aguardando por esse filho que o pai ou a mãe não quer. Se o pai ou a mãe não quer, tem um pai espiritual que quer esse filho e ele quer para a destruição. Eu não vou pedir desculpas a vocês por estar dizendo essa verdade nua e crua e que alguns não vão considerar, alguns não vão acreditar, alguns vão discordar totalmente de mim, mas eu não estou preocupada com isso, porque eu sei do que eu estou falando, eu trabalho nessa área e sei como isso tem sido um divisor de águas na vida das pessoas. Como essas verdades têm chegado na vida dessas pessoas, até porque eu provo pela palavra que é verdade. Se você for ler Jefté 11 e 12, você vai ver o perfil de Jefté, de um filho bastardo. Leia Jefté 11 e 12. É grande? É, mas a gente tem que ler a Bíblia, né, gente? Não tem plano de correr. Ele é o perfil de um filho bastardo. Então, nada que eu vou falar para vocês aqui vai estar fora da Bíblia. Vai ser uma invenção minha, da pastora Tânia Tereza, que é juíza, do pastor Cote e de tantos outros que estão debaixo dessa liderança, desse manto aí, que é a escola do Jocum. Nós não estamos mentindo, nós estamos vivendo aquilo que a gente vê que realmente está na palavra, que é real. Davi era bastardo. Tenha certeza que Davi era bastardo. O perfil de Davi era de um homem bastardo. Olha só, todos os 5 filhos, todos 7? Todos os filhos, vou esquecer a contagem para não errar. Todos os filhos estavam na casa. Samuel foi ungir, enganado pelo coração, achou que já ia derramar o óleo no homem errado, né? Porque bonito, grande, de aparência, Davi já ia derramar o óleo na cabeça do homem errado. Aí o Senhor disse para ele, não, você vê o exterior, mas eu vejo o coração, não é esse. E aí, não é esse, e o outro, não é esse. E aí passaram todos em um, Senhor, como é isso? Aí ele, né, tem um insight dos céus que diz a ele, por acaso você não tem outro filho? Ele diz, tipo assim, tá, verdade, esqueci, tem Davi que está no campo com as ovelhas. Gente, Davi era bastardo. Eu não tenho dúvida que Davi era bastardo. A Bíblia diz isso, irmã, não, que a Bíblia não vai dizer tudo pra gente. A gente precisa deixar de ser preguiçoso, ficar querendo pegar carona dos púlpitos, ficar querendo pegar carona do YouTube e observar a palavra, ler com observância para que o Senhor nos dê revelação. Porque a Bíblia diz que está tudo lá oculto para ser revelado aos pequeninos. Davi era um bastardo. Davi estava lá no campo, cuidando das ovelhas. Quando houve a guerra, que Davi vai levar pão para os irmãos. Os irmãos ainda acham que Davi está tirando onda, querendo se aparecer. E aí, o que acontece? Davi se torna um homem imoral, segundo o coração de Deus. Louvado seja Deus. Segundo o coração de Deus, o homem. Mas se torna um homem imoral. E por conta dessa bastardia que traz a imoralidade, a morte, a segregação, a destruição, o homicídio, o suicídio. Gente, por conta disso, a casa de Davi foi devastada. O Senhor disse, a espada não vai sair da sua casa. Então o Senhor disse para mim e para você que teve filho bastardo, que saiu da posição, que não estava debaixo da honra dos pais, que matou o filho, porque Davi acabou por conta do erro dele, por conta da desobediência dele, da desonra dele, ele matou, né, Golias. E quando ele matou Golias, ele matou gerações de Golias, e em contrapartida,
Deus, ele matou o filho de Davi. A espada não sai da nossa cara enquanto a gente não se arrepender, queridos. Tem que haver um arrependimento genuíno. Eu matei o meu filho dentro do meu ventre. Eu matei, Senhor. E chorar por isso, se arrepender para que o Senhor limpe a sua linhagem, para que você tenha a oportunidade de limpar a sua descendência, a sua geração, tanto a atual como a vindoura. Nós temos a oportunidade, queridos, de fazer isso quando nós observamos a palavra do Senhor e acreditamos e cremos que o que eu e a pastora Tânia e pastor Cote e muitos outros falam sobre o assunto. É real. Nós temos testemunhos. Nós que trabalhamos nessa área, nós temos testemunhos vivos de coisas sobrenaturais que o Senhor fez. Mas agora eu vou dar um pause nesse. Vou fazer um outro falando sobre o adultério. Porque eu ainda tenho abortos, né? Quero falar sobre abortos. E quero falar um pouco. Aliás, eu acabei falando quando eu fui. Quero falar um pouco quando eu fui para o Senhor. Eu tive que anotar tudo aqui para não me perder. Tem que fazer alguma coisa para a gente não acabar se perdendo, tá bom? Beijo para vocês. Até já.